Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar formas de propagação de calor. Então vamos lá, vamos começar. Processo de transferência de calor. Então a gente tem condução, convecção e radiação. Nós vamos estudar cada um deles individualmente, ok? Vamos começar aqui na condução térmica. Então, o que seria a condução? Transferência de energia entre átomos e átomos ou moléculas vizinhas em uma substância. Então, transferência de energia. Mas que energia? Calor, nós estamos falando de calor. Então, necessita obrigatoriamente de um meio material para que haja essa propagação. Então, é característico de meios estacionários. Vamos entender isso aqui, olha. Observa que está sendo aquecido um metal e tem pedaços de vela colado nesse metal. À medida que o metal vai aquecendo, olha o que vai acontecendo. Ó. Vai caindo. Mas observa que não cai tudo de uma vez. Vai caindo primeiro que está mais próximo da onde está sendo aquecido. Por quê? Aqui vai aquecer primeiro e isso vai se propagando pelo metal. Essa é a característica da condução. Então, observa aqui, olha. O metal está sendo aquecido aqui, né? Está sendo aquecido, olha lá. De átomo para átomo a transferência vai se dar. Observa a temperatura, o que acontece com a temperatura do termômetro. Então, quando começou o processo aqui, olha, temperatura aqui 20 graus Celsius aqui. E à medida que vai havendo transferência, vai passando de átomo para átomo, o que vai acontecer com o termômetro? Que a temperatura vai aumentando até chegar aonde está o termômetro. É assim que acontece. Então precisa do meio material, porque é de átomo para átomo. E a característica é o meio ser estacionário. Como assim? O átomo que está aqui, que vai transferir para esse, o átomo não vai ser transportado. Então a energia que vai passando de átomo para átomo, que a gente chama de energia em trânsito, né? A gente está falando de calor. Certo? Então, condução, transferido de átomo para átomo, obviamente, precisa de átomo para átomo, precisa do meio material, e o meio é estacionário. Como assim o meio estacionário? O átomo não é transportado, a energia que vai sendo transportada. Tá? No caso, ela vai passando de átomo para átomo, energia em trânsito, ou seja, a gente chama essa energia de calor, né? Bom, ainda falando de condução, né? Vamos falar da lei de Fourier. Para isso, a lei de Fourier, na verdade, ela fala do fluxo de calor na condução. Como é que se determina qual seria o fluxo de calor durante a condução? Então, fluxo de calor, a gente já falou sobre isso. Fluxo de calor. Tá? Fluxo de calor aqui, vamos pensar, é a quantidade de calor por unidade de tempo que vai passar por uma superfície. A lei de Fourier mostra que eu posso calcular esse fluxo dessa maneira aqui também. Olha. Então, observa. Eu posso utilizar a constante de condutibilidade, que é o K aqui, né? A área, a superfície, ó, essa aqui que é a área, essa superfície aqui. Ó. Então, o que acontece? Essa superfície tem maior temperatura que essa outra superfície aqui. Ó. Superfície 1, temperatura 1, né, aqui é maior que a 2. Então, o calor vai fluir, no caso, por esse objeto aqui, cilíndrico, né? Então, vai chegar na superfície 1 e vai sair na superfície 2. Aqui vai acontecer o quê? O fluxo. O fluxo da superfície 1 para a superfície 2. Por que da 1 para 2? Porque sempre é da temperatura maior para menor o fluxo. Certo? E aí, como é que eu posso calcular isso? Vai depender do material, é óbvio. Tem material que conduz melhor que o outro. E a questão de um material conduzir melhor ou pior que o outro, você vai definir através da constante de condutibilidade. Cada material tem um valor. Observa a tabelinha aqui que mostra valores distintos.
para a gente analisar a condutibilidade. Vamos analisar aqui dois materiais especificamente, ó. O ouro e a prata. O ouro 0,7 quilocalorias, 0,7 melhor dizendo, quilo não, 0,7 calorias por segundo em centímetros vezes graus Celsius. Já a prata 0,97, quer dizer, quem conduz melhor? É a prata. A prata, se comparada ao ouro, conduz melhor. O calor, claro, evidente, nós estamos falando de calor, certo? Bom, então vai passar por uma superfície, fluxo, né? Por uma área. Então, observa, quanto maior for a área, maior tende a ser o fluxo de calor, porque eu tenho mais átomos para poder estar transferindo calor para o outro átomo, certo? Outra coisa, quanto maior a diferença de temperatura entre a entrada e saída do calor, ou seja, superfície 1, no caso aqui superfície 1 e 2, quanto maior for essa diferença de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor. Observe que quando eu analiso o K, está no numerador, tá, gente? Os valores do numerador, quanto maiores eles forem, maior vai ser o fluxo. Obviamente, o denominador aqui eu tenho L. O L é o quê? É o comprimento dessa superfície. Então, quanto maior o comprimento, menor vai ser o fluxo, né? Ok? Acho que dá para vocês entenderem. Tem uma lógica nisso aí, né? Vamos ver na prática, vamos ver um exemplo disso. Ó, em um dia muito frio, num determinado local, uma sala fechada, a temperatura é mantida constante, a 27 graus Celsius, enquanto que a temperatura externa da sala é 2 graus Celsius. A sala possui uma janela de 80 centímetros de altura por 120 de comprimento. A janela é de vidro e o vidro tem 0,80 centímetros de espessura. E aí vamos lá, letra A. Qual o fluxo de calor através da janela? Use a condutibilidade térmica do vidro igual a 0,75 watts por metro em graus Celsius. Olha bem, gente. Presta atenção. Lembra que o watt é joule por segundo, tá? É diferente da unidade da tabelinha que eu mostrei anteriormente para vocês. Lá era outra unidade, lá era caloria. Aqui é joule, a unidade de calor utilizado, no caso, na constante. Por que está falando do vidro, do material do vidro? Porque esse calor vai fluir pela janela, pelo vidro. Ok? Então vamos lá. O fluxo, como é que a gente determina? Lei de Fourier, constante vezes a área por onde vai passar esse calor, que a área seria justamente o tamanho da janela, tá? A diferença de temperatura entre, no caso, a área interna e externa da sala de aula. É justamente 27 e 2 graus Celsius, quer dizer, 27 menos 2. E L, o que é L? L é a espessura do vidro, 0,80 centímetros. Observe que essas unidades que estão aqui, ó, watt, metro, são unidades do SI. Tá? Graus Celsius não, mas tudo bem, o grau Celsius a gente pode manter aqui. A gente pode misturar unidades, é o caso aqui. Mas aqui, ó, aqui é a unidade do SI, aqui é a unidade do SI. Então, presta atenção. Para a unidade de medida de comprimento ou de área que seja, eu tenho que utilizar a unidade do SI. Então a área, por exemplo, tem que ser metro quadrado. Mas primeiro eu tenho que achar a área, né? Qual seria a área da janela? 80 por 125, não é isso? Olha, 80 de altura e 125 de comprimento. De comprimento seria largura, tá, gente? Vamos dizer assim. Então, 80 vezes 125, 10.000 centímetros quadrados. 10.000 centímetros quadrados é 1 metro quadrado. Espessura do vidro, 0,8 ou 0,80, que é a mesma coisa, centímetros, que equivale a 0,008 metros. Então, ó, eu vou utilizar 0,08 metros para o comprimento, no caso, porque é a espessura do vidro, e a área por onde vai fluir o calor é 1 metro quadrado. Então, vamos lá, calcular o fluxo. Então,
constante 0,75. Área 1 metro quadrado. Temperatura de uma superfície de entrada menos a de saída, no caso, 27 menos 2. E o comprimento 0,008 metros. E aí a gente vai multiplicar 0,75 vezes 1 vezes 25, dividir por 0,008 e vai obter 2.343,75 joules por segundo aproximadamente. Tá? Eu aproximei o valor aqui. Observa, gente, uma coisa aqui. Ó. Por que eu pude utilizar graus Celsius? Porque, olha bem, esse grau Celsius aqui, da unidade da constante, cancelou com o grau Celsius da variação de temperatura. Não variação, né? Da diferença entre temperatura de chegada, de entrada do calor e temperatura de saída do calor. Vamos para a letra B. Que quantidade de calor em quilocaloria é perdida para o ambiente durante o intervalo de tempo de 5 horas? Considere uma caloria aproximadamente 4,186 joules. Então a gente vai ter que achar esse calor em joule e depois transformar para caloria e depois para quilocaloria, certo? Então vamos lembrar que o fluxo de calor a gente já obteve, está aqui, está o fluxo. Vamos lembrar que eu tenho aqui, olha, segundo, tá? Então eu tenho, com certeza, se eu vou ter que mexer com o tempo, está falando de 5 horas aqui, eu vou ter que transformar isso para segundo. Então, segundos, né? Então 5 vezes 3.600 vai dar 18.000 segundos. A gente já viu essa fórmula de fluxo de calor, né? A quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Eu já tenho o fluxo de calor, está aqui, em joule. Eu vou calcular então a quantidade de calor. A quantidade de calor é o que eu vou calcular e o tempo 18.000 segundos. Multiplico cruzado isso. Isso vai dar 42.187.500 joule. Vamos lembrar que uma caloria é aproximadamente 4,186 joules. Qual seria a quantidade de calor para essa quantidade toda de joule aqui? 42.187.500. Então multiplico cruzado isso aí, depois divido, né? 42.187.500 por 4,186, que vai dar 10.048.237. 10.048.237 calorias. Só que, só um detalhe, né? Vamos voltar, que eu voltei aqui porque é o seguinte, ó. Está pedindo em quilocaloria. Então é só andar 3 casas para a esquerda. Então, na verdade, seria 10.048,237. Caramba, que 7 bonito. K. Como a unidade é caloria, né? Quilocaloria. Então era só andar 3 casas aqui, na verdade. Era só andar 3 casas aqui, né? Na 3 casas e colocar um K. Quer dizer, você substituiu, andou para a esquerda 3 casas e substituiu pelo K. Bom, próxima forma de transmissão de calor, convecção. Olha bem, gente, a convecção ela é transmitida através da agitação da molécula e do movimento do próprio meio. Quer dizer, o próprio meio é deslocado. Então, no caso, normalmente acontece isso nos fluidos, com ar ou com líquido, no caso, né? Em fluidos acontece esse tipo de transmissão de calor. Então, no caso aqui, o meio não é estacionário, porque o meio desloca. Observa aqui, olha. Aqui eu coloquei como se tivesse colocado água no fogo e não tem aquele vucu-vucu todo da água quando começa a ferver, aquele negócio todo, está fervendo em ebulição, aquele movimento louco que fica ali no interior. Aquilo ali é um exemplo de convecção. Então faz esse movimento aqui, ó, circular aí, água subindo, água descendo, esquenta embaixo, fica, no caso, fica menos densa, em cima está mais frio, mais densa e vai fazendo esse movimento. Como para poder descer, a água está mais densa
a menos densa tem que subir, né? E acaba tendo esse movimento todo. Por que tem que subir? É a questão da impenetrabilidade, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, para que o mais denso desça, o menos denso tem que subir. E esse movimento vai continuamente, enquanto a água estiver fervendo. Bom, vamos para outras situações do cotidiano que está presente a convecção. A geladeira. Essa geladeira. Claro que essa aqui é duplex, né? Mas se a gente pensasse na geladeira comum, pensa que o refrigeradorzinho da geladeira, onde congela o congeladorzinho dela, é sempre na parte superior. Por quê? Para poder gelar o ar na parte superior, ele fica mais denso. O ar que está menos frio embaixo, que vai estar menos frio, ele vai subir. No caso, mais quente, menos frio, mais quente, vamos colocar assim. Ele vai subir, o mais frio vai descer e vai fazendo esse movimento continuamente. Então é mais fácil você gelar o ar está mais acima. Ele fica mais denso, desce, e o ar quente sobe, e vai esse movimento contínuo aí do ar. Isso é a convecção. É um exemplo de convecção. Outro exemplo, o ar-condicionado. Então, ele é mais eficiente colocado no lugar mais elevado. Porque pensa, se você colocar em lugar mais baixo, você gelar o ar embaixo, vai ficar mais difícil para trocar com o ar que está em cima, que está mais quente, no caso está menos denso. Né? Porque a tendência é que o ar frio fique embaixo, né? Porque ele é mais denso. É óbvio, você vai conseguir resfriar, mas vai demandar de mais tempo, você vai consumir mais energia, inclusive com isso. Então, o ar frio ele vai descer, o ar quente vai subir e esse movimento vai acontecendo continuamente. Isso é convecção. E o aquecedor? Como é que seria o aquecedor? Ele poderia ficar num lugar mais alto, igual está o ar condicionado? Não, é o contrário. Você coloca ele embaixo, o aquecedor. Você aquece o ar embaixo, né? Ele fica menos denso, a tendência é que ele suba, porque o ar em cima está mais frio. Ele vai descer, que está mais denso, e aí vai ter essa troca, vai então de ar, esse movimento contínuo, que é a convecção. Outra coisa interessante que acontece no dia a dia, explicado pela convecção, é a brisa marítima e a brisa terrestre. Brisa marítima e a brisa terrestre. Vamos pensar de dia, solzinho aqui, né? De dia. Aonde é mais quente? Aqui no continente, na terra ou no mar, na água? É mais quente aonde? Na terra, né? Então o que acontece? O ar que está aqui na Terra ele vai subir, olha, ele sobe, obviamente, para ele subir tem que haver deslocamento de ar aqui. O que acontece? O ar frio aqui acaba descendo, ele desce, impulsiona o ar frio aqui, olha, que vai fazer esse ar quente subir, esse movimento vai ser contínuo. Então a brisa marítima, aquele ventinho que vem do mar, vai ser esse movimento aqui, ó. Ar quente sobe, ar frio desce. Ar quente sobe, ar frio desce. E aí vai. Aí você vai ter a brisinha, aquele ventinho gostoso que vem do mar, né? Isso de dia. De noite é o contrário, né? Por quê? Porque pensa, o calor que no caso foi dissipado durante o dia aqui no caso no continente pela Terra, fez com que, ou vai fazer com que essa região onde está o continente, a Terra, fique mais fria se comparado com o mar, no caso. E aí o processo vai ser o contrário. O ar que está sobre o mar vai subir e o que está sobre a terra vai descer. Aí o vento vai ser em sentido contrário, a brisa, aquela brisinha, né? Ela vai para o mar, da terra para o mar. Então, brisa terrestre. Esses dois exemplos são exemplos de convecção.
Vamos agora à radiação. Terceiro e último processo de propagação e transferência, ou transferência de calor, né? Vamos colocar assim. Então, a radiação térmica é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Então, não precisa do meio material para se propagar. Tanto a condução quanto a convecção, a gente viu que precisa do meio material. A condução é estacionária porque vai de átomo para átomo, mas precisa da matéria, precisa do átomo. A convecção, inclusive, o próprio meio é deslocado, então precisa do meio material, que esse meio, no caso, na convecção, é um fluido, né? Ou ar, no caso dos exemplos que eu citei, ou a água, certo? Tanto o ar quanto a água, eles são fluidos, né? Então, a radiação é diferente, ela não precisa do meio material para se propagar. Então, se propaga no vácuo. Por ser no caso, esse tipo de radiação é transferido por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Então, radiação, quando você chega perto de uma fogueira, esquentar a mão um dia que tiver muito frio no inverno, né? Então, aquele aquecimento que você está fazendo na mão, aquele calorzinho que você está recebendo, é através da radiação térmica. Se tem vida na Terra, graças ao quê? Ao Sol, né? Então, a radiação solar é que propicia vida na Terra. Então, se não tivesse a radiação solar, não teria vida. Ela aquece o planeta, ela faz com que tenhamos vários processos na natureza. E aquecer o planeta, se desligasse o Sol agora, tivesse como se desligar, iria congelar tudo. A Terra iria congelar. Então, essa onda eletromagnética, essa radiação que vem do Sol, ela aquece o nosso planeta. Então, olha bem, a faixa do espectro eletromagnético responsável pelo calor é o infravermelho. Olha bem, gente, vamos colocar aqui o seguinte: as ondas eletromagnéticas, a gente tem no espectro das ondas eletromagnéticas radiações ionizantes e radiações não ionizantes. O infravermelho está no espectro da radiação não ionizante. Não ionizante por quê? Porque ela não consegue, por exemplo, arrancar um elétron do metal. Já a ionizante tem condição, dependendo da faixa de energia que ela esteja, arrancar elétrons de metal. É o que a gente chama de efeito fotoelétrico. Inclusive, foi no caso, trabalho de efeito fotoelétrico que Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física. Olha bem, gente. Então, a radiação infravermelho é a radiação térmica. Então, esse espectro aqui, o infravermelho, é a radiação térmica. Então, é emitida por todos os corpos emitem o infravermelho, né? Nós estamos falando de infravermelho. Então, essa radiação infravermelha, ela pode ser emitida por todos os corpos. E também recebemos ela da onde? Do Sol. O maior gerador de infravermelho que a gente tem é o Sol, é óbvio. É o nosso Sol, né? Então, a radiação infravermelha tem a frequência de 10 elevado a 11 a 10 elevado a 14 Hz. Então, infravermelho, por que infravermelho? Porque, na verdade, ela está um pouco abaixo do que seria o vermelho, que está dentro do espectro visível. Abaixo por quê? Porque tem uma frequência menor, porque para cá, se você observar, a frequência é maior. Inclusive, o que tem maior frequência são os raios ionizantes, onde tem o raio gama e o raio X, né? São os ionizantes. Bom, vocês já devem ter visto filmes, né? Que o filme, eles conseguem visualizar alguém que
está dentro de uma casa, alguém dentro do lugar, do outro lado de uma parede, através de um aparelho que detecta o infravermelho, né? Por quê? Porque todos os corpos, as pessoas, né, os seres vivos, no caso animais, né, eles emitem infravermelhos. Bom, agora vamos ver aqui uma situação para a gente finalizar nosso vídeo, né? Como é que a gente pode evitar a propagação de calor? Uma situação que a gente pode ver aqui é utilizar a garrafa térmica, mas ela não é perfeita nesse processo, tá, gente? Vamos lembrar que você tem uma garrafa térmica, você vai colocar o café, a finalidade é você manter o café com a temperatura que você colocou ali. É óbvio que não vai ficar durante muito tempo, mas fica um tempo necessário para você consumir aquele café, né? Então observa, a garrafa térmica tem uma tampa que isola a garrafa de possíveis correntes de convecção, é aquela questão do ar que está aqui dentro se trocar com o ar externo, né? Então não vai acontecer a convecção. Observa que a garrafa, no caso, ela tem um vidro espelhado, no caso, é duplo, né? No interior aqui e aqui, olha. São duas lâminas de vidro espelhados. Entre essas duas lâminas de vidro espelhado, eu tenho vácuo, para evitar a troca de calor por condução. As paredes do vidro, tanto externa quanto interna, elas são espelhadas para evitar a troca de calor por radiação. Mas é óbvio que ela não é perfeita nesse processo, tá? Mas serve para as nossas necessidades. Beleza? Bom, gente, aqui termina então nosso vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.